Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a esse módulo aqui de rodovias, essa aula de rodovias. E é o seguinte, a gente vai começar falando um pouco sobre o projeto geométrico, né? Sobre criação de traçados, sobre criação de grades, alguns critérios que a gente precisa adotar aí. Bem, pessoal, é o seguinte, a gente viu nos módulos anteriores a criação de alinhamentos através de entidades existentes, né? Que é o que a gente mais usa para projeto urbanístico. Porém, para projeto de rodovias, a gente tem outros critérios, né, que a gente usa aí, critérios diferentes para fazer projetos. Aqui eu tenho uma superfície, está importado do Google mesmo, uma superfície fictícia, digamos assim, para a gente só praticar mesmo, tá certo? Pessoal, seguinte, vamos lá, vamos abrir aqui a aba de criação de alinhamentos. E aí a gente vai criar aqui o nosso eixo da rodovia. Primeiro passo, tá? Eixo, rodovia. Tá? E aí, beleza. A parte de labels, essas coisas, a gente não vai entrar nisso aqui que a gente já viu, tá cansado de ver. A parte aqui do tipo é muito importante que ele esteja centerline, tá? Que é o eixo da nossa rodovia. E aqui vai entrar uma parte muito importante, pessoal. Design Criteria. Bom, cada rodovia, cada tipo de rodovia, ela tem a sua classe, ela tem critérios de projetos diferentes, tá certo? E aí o que acontece? Pelo fato disso diferenciar, a gente importa critérios para o Civil 3D interpretar esses critérios. Eu até falei isso anteriormente. São critérios de projeto, tá? E, inclusive, ele usa esses critérios para dimensionar curvas, dimensionar superelevação, superlargura e tudo mais. E também usa critérios para fazer verificação. E aí da onde que saem esses critérios? Esses critérios, só lembrando pessoal, eu abri aqui, só cancelar aqui, eu abri aqui um template, ó, foi esse template aqui, ó, DENIT, tá? Então não tem muito segredo aí em relação ao template não. Estou usando aqui os critérios do DENIT, que é o órgão mais respeitado aí em relação a rodovias. Então, para a criação de alinhamentos, deixa eu voltar aqui de novo, a gente já precisa interpretar bem esses critérios aqui, tá certo? E, por exemplo, os critérios que estão sendo usados são esses daqui, ó, da ESTO, tá? Que é uma norma americana que é praticamente usada aqui no Brasil, tá? Quando eu clico aqui nesses três pontinhos, ele vai abrir uma pasta, pessoal, vai abrir uma pasta onde eu tenho esses critérios, tá? E aqui no Country Kit Brasil, eu tenho do DR São Paulo e tenho o do DENIT, tá? O do DR usa os critérios da ESTO também, tá? E também o DENIT é muito parecido aqui, não difere muita coisa não, tá? Então eu vou importar isso aqui do DENIT, tá certo? Quando você importa esse do DENIT, que acontece? Você tem aqui os critérios de superelevação máxima, a gente vai ver isso aqui lá dentro do manual, o critério de quantas pistas tem, tá? E o critério da pista, se ela é coroado com espiral, sem espiral, se ela é ramo, e eu vou explicar para vocês cada um desse tipo aqui, tá? Vocês vão ver no decorrer desse módulo, fiquem tranquilos. Bom, eu vou definir aqui que a minha rodovia tem 60 km por hora. E como que eu defino essas classes aqui? Bom, vamos aqui para o manual de projetos geométricos de rodovias rurais, tá? Manual de projetos geométricos de rodovias rurais. Isso você encontra, tá? Qualquer site qualquer site não, né? Você entra no site do DENIT, você consegue acessar esse aqui, ou então simplesmente digitar no Google Manual de projetos geométricos de rodovias rurais, já vai cair diretamente nesse manual. Ele é um manual antigo, tá? É um manual de 1900 e batatinha aqui, quer ver? 1999. Esse manual, pessoal, é o pai das rodovias, digamos assim, tá? E aí nele tem todos esses critérios, inclusive de classificação, tá certo? Se a gente dar uma olhada aqui no sumário dele, veja bem, aqui eu tenho, ó, classificação das rodovias, aí tem a classificação funcional, hierarquia funcional, relação funcional, acessibilidade, mobilidade, áreas urbanas e rurais, sistemas funcionais, classificação técnica, critérios de classificação e classes de projeto, tá? E aí, vamos lá na página 19, para a gente dar uma olhadinha aqui nessas classes. Vou pegar aqui na página 19, 21, ó. E aí, veja bem, pessoal, seguinte,
Essas classes de projeto depende muito da onde a rodovia tá localizada, tá? E que tipo de rodovia ela é. Você tem aqui o sistema arterial principal, primário, sistema coletor. Isso é o tipo da rodovia, se ela é vicinal, se ela não é. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui porque o manual ele é extenso, tá? Tem 228 páginas. Isso vai variar muito de cada rodovia. Isso varia também conforme o volume médio de tráfego, tá? Então você vai fazer o seu estudo de tráfego e vai definir a classe com base nisso aqui, ó, nos critérios, qual que é a classe da sua rodovia, tá? Então, com base nesses volumes, ó, porcentagem de automóvel, ônibus, caminhão, e aí ele vai definir para você aqui, ó. Aí tem aqui algumas definições importantes, por exemplo, ó, terreno plano, qualquer combinação de alinhamentos horizontais e verticais que permite os veículos pesados manter aproximadamente a mesma velocidade que os carros de passeio. Normalmente inclui rampas curtas até 2% de grade. Se você vier aqui, ó, você tem aqui, ó, plana, ondulada e montanhosa, tá? Várias classes de planas, onduladas e montanhosas, tá? E aí, ondulado, você tem verticais que provoquem redução substancial das velocidades de veículos pesados, e o montanhoso que obriga os dois veículos, né, a operar a velocidade menor aí, tá certo? E aí tem os níveis de serviço, que também são determinados logo acima aqui. E isso, quando você faz essa combinação de região, de tipo de terreno, nível de serviço, volume de tráfego, você define a classe, né, da sua rodovia, tá? E aí, com essas classes de projeto, você dá entrada com ela aqui no Civil 3D. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na classe 0, é uma via expressa. A classe 0 é a topzera, tá? A rodovia do mais elevado padrão técnico com pista dupla, controle total de acesso. O que significa o controle total de acesso? É um controle, digamos assim, que você não tem acesso em qualquer ponto da rodovia. Você quer acessar uma estrada vicinal, ela não vai ter ali acesso em 200 em 200 metros, não pode ter uma entrada na rodovia, porque ela tem que manter a velocidade ali de 110 por hora, tá certo? Então, ela controla esses acessos. É aquelas rodovias que tem a defensa metálica ali, ou uma barreira que impede os carros entrarem nela ali em qualquer lugar. São acessos controlados, tá? Temos aqui a classe 1, que é essa categoria dividida em 1A, pista dupla, e 1B, pista simples. Tá? 1A, rodovia com 2 pistas simples e controle parcial de acesso com as características. Caso a rodovia arterial, com grande demanda de tráfego, em condições semelhantes à classe especial, mas que permite maior tolerância no que diz respeito às interferências causadas por acessos mais frequentes. Então, essa rodovia aqui ela já permite um pouco de mais acessos, né, laterais ali. Os volumes de tráfego são das mesmas faixas da classe especial. Ali em cima, logo acima, tem o volume de tráfego, tá? Classe 1B, rodovia em pista simples, de elevado padrão, suportando volume de tráfego projetados para 10 anos após a abertura ao tráfego dentro dos seguintes limites. Aí tem aqui os volumes, ó, de 1.400 veículos por dia ou volume horário de projeto de 200 veículos, o que corresponde ao nível C na região montanhosa com excelentes condições de visibilidade e nível B em região plana com más condições de visibilidade. Temos a classe 2, rodovia de pista simples, suportando volumes de tráfego conforme projetados para o 10º ano após a abertura do tráfego, compreendidos nos seguintes limites. Aí tem aqui os limites, ó, diário 700 veículos, limite superior 1.400 veículos, dependendo das condições locais, e o nível de serviço variará entre A a D. E a classe 3, rodovia de pista simples, suportando volumes de tráfego conforme projetados para o 10º ano após a abertura do tráfego, compreendidos entre os seguintes limites: limite inferior, limite superior. Aí beleza, tem várias classes aqui, ó, tá? E aí você pode suportar aqui, você pode estimar, né, a classe da sua rodovia com base em vários estudos que você faz em relação ao tráfego e faz a sua projeção ali, né, de quantos veículos por dia, com base no que roda hoje, para o 10º ano, quantos veículos por dia vai passar ali, ou volume horário de veículos, tá? Aí temos aqui também, ó, relação geral entre as classes funcionais e as classes de projeto. Se o sistema é arterial, coletor ou local. Se o sistema é coletor, por exemplo, primário, classe 2 e 3, secundário, classe 3 e 4. Se ele é local, classe 3 e 4. As rodovias pioneiras, assim chamadas rodovias que objetivam a integração e colonização de regiões a serem povoadas e desenvolvidas, deverão, em planta,
ser projetados de acordo com a classe que no futuro venha a pertencer, podendo, porém, ter uma construção progressiva em que as demais características poderão ser de classe inferior. Ele está querendo dizer o seguinte: você pode construir uma rodovia de classe inferior, sabendo que ela vai ter uma demanda maior no futuro e que essa construção, né, que essa ampliação seja feita gradativamente. Tá? As rodovias vicinais integram o sistema coletor secundário ou o sistema local. Isso aqui é muito importante, porque a maioria dos projetos são de rodovias vicinais. Tá? São estradas mais comuns aí, tá certo? Aí tem aqui as capacidades, os volumes, horários de projeto e tudo mais. Voltando aqui para o Civil 3D, ó, veja bem, a gente vai definir que a nossa rodovia é uma rodovia que tem velocidade diretriz de 60 km por hora, e aí a gente vai usar os critérios de verificação, tá? Deixa marcada essa caixinha, aqui também deixa marcado para poder a gente buscar aqui, né, o critério, né, de verificação, que é um arquivo XML que tem uma tabelinha, tá? E aí, beleza, qual que é a superelevação máxima dessa rodovia, tá certo? E aí a gente vai ver aqui, ó, qual que é na tabela de raio mínimo para ela. A gente vai voltar aqui no manual, vamos ver aqui a questão de raio mínimo para rodovias de 60 km por hora. Vamos voltar aqui no sumário dele aqui. Vamos lá. Capacidade, características gerais, veículos de projeto, velocidade diretriz. Isso aqui é muito importante para você definir. Veículos tipos também você tem que definir. Mas vamos vir aqui para os raios mínimos de curva horizontal, ó, página 70. Então vamos vir aqui na página 70, página 91, já passei um pouco. Página 70, vamos lá, 68, 69, 70. Raio mínimos de curva horizontal. Os raios mínimos de curva horizontal são os menores raios das curvas que podem ser percorridos com a velocidade diretriz e a taxa máxima de superelevação em condições aceitáveis de segurança e conforto. O que ele está dizendo? Que são curvas que aceitam, né, que são capazes ali de receber o tráfego ali com uma velocidade, no nosso caso, 60 km por hora, né, e com a taxa de superelevação máxima. A gente vai ver a questão da superelevação um pouco mais para frente, tá? Galera, essa aula é uma aula um pouco teórica também, tá? Isso aqui é questão de engenharia mesmo, não é só sair traçando alinhamento louco aí no Civil 3D e falando que é rodovia, não. A gente vai ver transição, espiral, vai ver tudo isso aí, superelevação, superlargura. Então, fiquem atentos aí. Tá? Então, vamos tolerar essa parte teórica um pouco mais chata. Beleza, ao percorrer uma curva, o veículo está sujeito à ação da força centrífuga. O que é essa força centrífuga? É que joga o veículo para fora, que é contrabalanceada pelo atrito entre os pneus e a superfície da rodovia. Tá? E aí, esse coeficiente de atrito, a gente tem uma tabelinha dele aqui, ó, que você pode admitir o valor máximo de coeficiente de atrito transversal. Tá? E aí, beleza, você tem uma rodovia de velocidade diretriz de 60 por hora, o coeficiente de atrito transversal, né, é 0,15. E aí, beleza, as condições de equilíbrio para um veículo a percorrer uma curva conforme a figura 5.4.3.1 são dadas pela equação. Aí, beleza, ele pega aqui, qual que é o raio mínimo? Então, é possível a gente calcular o raio mínimo, tá? Velocidade ao quadrado, dividido por 127, elevação máxima para mais o fator de atrito, né, que a gente já definiu ele aqui, tá? Máxima taxa de superelevação adotada. Aí beleza, aí aqui embaixo, ó, os valores mínimos de raios calculados para velocidades variando de 30 a 120 são apresentados nesse quadro aqui embaixo, e convém observar que deve ser sempre objetivado a utilização de valores superiores ao mínus, que se aplicam essencialmente em condições limites. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: sempre se puder, use valores de raios maiores. Então, se eu tenho uma velocidade de 60 por hora, se eu usar uma superelevação de máxima, né, na verdade, se eu usar uma superelevação máxima de 4%, eu tenho que ter 150 no mínimo de raio. Quando eu uso uma superelevação de 8%, eu posso ter 125 de raio de curva, tá? Raio de uma curva, para quem não sabe, pessoal, eu sei que tem alguém que não sabe, tá? Tem gente que não sabe ainda. O raio de uma curva é a distância entre isso aqui, ó. Entre o ponto da curva aqui ao eixo dele, tá? Então, o raio dessa curva você pode medir por aqui, ó. Raio. Você pode medir aqui, ele vai te dar um raio, tá? Então, aqui tem um raio que foi dado. Tá em algum lugar aqui o númerozinho.
Só que está muito pequenininho aqui, né? Ah, tá aqui, ó, 6.487,73 é o raio dessa curva, tá? Beleza. Voltando aqui, se eu adotar uma superelevação máxima para essa rodovia, uma superelevação máxima de 8%, o que acontece? Eu posso adotar um raio mínimo de 125, tá? Então eu posso adotar raios mínimos menores, significa curva mais fechada, tá? Se eu tenho uma superelevação menor, a gente vai entender essa superelevação na prática também daqui a pouco, vai fazer esse conjunto de informações, isso vai funcionar melhor. Então eu tenho que usar um raio maior, tá vendo essa relação? Ó? Quanto menor a superelevação, maior o raio. Então, no meu projeto, eu vou adotar uma superelevação máxima de 8%. Então vamos lá. Vou voltar aqui novamente à criação do alinhamento, alignment. Vamos vir aqui, aí vamos botar aqui, ó, eixo rodovia. Eixo rodovia. Beleza, centerline, aqui design critter 60 km por hora. Vou abrir aqui novamente o critério do DENIT. Vou adotar uma superelevação máxima de 8%, tá? E aí, beleza. Qual que é, aí ele está falando aqui, ó, tabela mínima de raio, tá? Então, é essa tabela aqui, ó, dessa tabelinha aqui, o valor mínimo de raio. Então, superelevação de 8, ele vai usar um raio de 125. A gente vai ver isso na prática depois que ele busque direitinho. Coroado com a espiral, coroado com a espiral. Depois eu vou explicar na prática o que é uma espiral, tá? Para quem ainda não conhece. A gente vai adotar aqui uma rodovia de classe 3, plana. Eu não sei se vai bater com essas velocidades aqui, porque eu não conferi, tá? Que aí ele vai ver o comprimento de tangente, essas coisas, ele vai checar pra gente. Beleza? Vamos lá, agora, definido isso, eu posso criar posso criar o meu alinhamento, tá? E aí, beleza, eu vou criar ele aqui, ó, tangente, e aí, beleza. Posso vir aqui também configurar o tamanho mínimo do espiral, tá? Eu vou deixar aqui vou deixar aqui, por exemplo, espiral é a transição de entrada da curva, vou deixar aqui 50 e aqui eu vou deixar 50. Depois a gente vai ver na prática aqui qual que é o tamanho ideal, onde a gente vê isso, tá? E aqui é o tipo, tá? De espiral que a gente usa. Aqui no Brasil a gente pode usar todas essas aqui, mas o que a gente mais usa é a clotoide aqui, ó. Essa clotoide aqui que é a mais usada, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó, tangente com curvas. E aí eu vou desenhar aqui o meu traçado, tá? Pessoal, vou só fazer umas curvas aqui para a gente já ir trabalhando essas curvas depois, certo? Não vou desenhar um traçado muito grande não, talvez a gente até tenha que diminuir ele depois. Deixa eu ver quantas estacas ficou esse traçado. 600 estacas aqui, ficou bem grande, né? Então vou diminuir um pouquinho ele aqui, ó. Só para a gente não precisar ter tamanho tão grande aqui de traçado para ficar muito pesado, né? A questão aqui é só de verificação mesmo. Depois na hora de calcular a superelevação, os corredores, isso aí vai atrapalhar a gente. E aí veja bem, ele verifica aqui para a gente, ó. A velocidade, ó, eu coloquei uma velocidade de 60 por hora. Então, essa classe de rodovia, ela não aceita essa velocidade de 60 por hora, tá? Então, eu teria que aumentar ou diminuir essa velocidade. Aí, aqui, o que ele diz para mim? Alguma coisa, ó, comprimento máximo, critério de percurso. Deixa eu ver aqui também se é esse mesmo erro. Aí, o raio mínimo da curva horizontal tá violado. E aí, beleza. Pessoal, esse Country Kit, né, o Country Kit Brasil, às vezes ele apresenta um bug, que é o seguinte, essa questão do comprimento máximo, critério tempo de percurso, tá? E às vezes ele respeita, né, todos os outros critérios, e aí ele apresenta esse bugzinho de comprimento de tempo de percurso mesmo, normal, certo? Beleza, então ele criou aqui uma curva com espiral. Pessoal, o que é uma curva com espiral? É uma curva de transição, tá? O que acontece? Quando os veículos... deixa eu vir aqui no manual para vocês entenderem melhor o que é uma curva em espiral.
curva em espiral. Vamos pegar aqui as curvas de transição. Tá? Vou pegar aqui, ó, distância de visibilidade, alinhamento, conceito, concordância horizontal, alinhamento vertical, elementos largura de faixa de rolamento, taludes, defensas, barreiras, critérios de melhoramento em rodovias, alinhamento horizontal, concordância, raio mínimo pela largura, concordância horizontal, acho que está aqui, ó, 65. Vamos na página 65. Página 65. Tá por aqui. Concordância horizontal. Pessoal, a gente tem 3 tipos de curva, tá? Curva circular simples, curva composta, tá? E a combinação de curvas de raios variáveis com raio de curva constante, que é nessa curva de transição, tá? E aí, ó, pessoal, curva circular simples é as nossas curvas que a gente tem normal, tá? A gente tem a curva normal aí do Civil 3D. Bom, por exemplo, vou deletar esse aqui, ó, clicar nesse objeto aqui, vou deletar essa curva. Deletei essa curva, eu posso criar uma curva aqui, ó, parábola, ó, uma curva simples aqui, só vou digitar o raio. Selecionei a primeira entidade, né, que é a primeira tangente. Vou dizer para ele que é uma curva menor, que tem um ângulo menor que 180 graus. E aí ele está me pedindo aqui, ó, digite o raio da curva. Eu posso digitar o comprimento, eu posso digitar esse mid-word aqui, que é o ponto aqui do meio do raio. Deixa eu digitar o raio dele aqui, que ele está pedindo. Vou pedir um raio aqui de 125. Aí, ó, tá falando aqui que o raio não foi respeitado, tá certo? Então, esse é uma curva circular simples. Ponto de curva, ponto de tangente, tá? PC, PT. Aquela curva que tem aqui em cima aqui, ela criou com a curva de transição em espiral. Por quê? Nessa configuração aqui, ó, eu marquei para criar uma curva em espiral, tá? E isso fez ele criar essa transição. A curva em circular simples é essa aqui. A curva circular composta, pessoal, é, por exemplo, quando eu tenho, ó, quer ver? Deixa eu pegar essa opção aqui, ó, curva compound, curva aqui, ó. Deixa eu pegar um arco aqui, e vou vir aqui, ó, criar uma curva composta aqui. Seleciono aqui. Aí ele está me perguntando se é uma curva reversa ou se é uma curva composta. Aí especificar o raio da curva. Vou pegar aqui um raio de 200. Aí o comprimento dessa curva. Vou digitar o comprimento dela, sei lá, 600. E aí ele digitou aqui, ó. Então ele criou aqui uma nova curva, tá vendo? Então essa é uma curva composta, tá? Se eu juntar aqui, ó, a gente considera como uma curva única, porém você pode ver que ela tem curvas, são curvas sucessivas. Isso a gente chama de curva composta, tá? E a curva de transição, que é a curva em espiral, deixa eu dar um regime aqui. A curva de transição, que é uma curva em espiral, pessoal, é uma curva de raio infinito. E para que serve essa transição? É porque é o seguinte, o motorista, quando ele vem aqui em tangente, tá? Esse trecho reto em tangente, ele ele percebe? Quando ele chega, quando ele vai entrar na curva, ele tem que fazer ele tem que transitar ali, né, a superelevação, ela tem que mudar, a inclinação da pista tem que mudar, tá certo? Então, por exemplo, o motorista que está vindo de cá, ó, nesse sentido, a pista dele está caindo para cá, tá? Que a pista é abaulada, geralmente, está caindo para cá. E aí, a pista caindo para cá, o que acontece? Quando ele chega aqui, a pista dele tem que cair para cá, para jogar para dentro da curva. E para fazer a transição da superelevação, recomenda-se usar essas curvas de transição. Para quê? Para o motorista ir fazendo a transição da curva, para ele entrar nessa curva circular, que é esse espaço aqui, ó, é da curva circular, tá certo? E aqui é a espiral de entrada e a espiral de saída. Então, quando o motorista entra na curva circular, ele já entra com a superelevação máxima. Nesse caso aqui, ó, o motorista chega aqui na tangente, a superelevação tem que ser feita na tangente, e aí depois ele entra já com a curva, na curva circular com a superelevação máxima. Isso gera um desconforto para o motorista às vezes. Então, recomenda-se usar a curva em espiral, que é a transição que o motorista vai fazer entre a tangente, que é o trecho reto, e a curva. Para quê? Para quando ele entrar na curva circular,
ele já entrar com a superelevação máxima. A gente vai ver isso na prática depois, eu acho que vai ficar mais claro para a gente, para quem nunca viu isso, tá? Aí beleza, aqui ele explica para a gente os três tipos de curva. Curva circular simples eu já falei, ó, quando dois trechos em tangente são ligados por um arco de círculo, normal, padrão, tá? E a curva circular composta é quando dois trechos de tangente são conectados por dois ou mais arcos de círculo sucessivamente, tangentes girando no mesmo sentido. Normalmente, e nesses casos, são utilizados três arcos, em que no primeiro e no terceiro tem raios iguais, e no central um raio inferior. É recomendável que os raios de duas curvas sucessivas sejam de valores próximos, não diferindo mais que a razão e meio para 1. Tá? Isso aqui é importante, podendo chegar a 2 para 1 nas interseções. Interseção geralmente é caso particular, né? E aí eu tenho aqui a combinação de curvas de raios variáveis com a curva de raio constante, que é o caso da espiral. Nesse caso, a tangente é conectada com uma curva circular por meio de uma curva de raio variável. Ó, então vamos vir para a prática. Nesse caso, a tangente, aqui está a minha tangente, ó, vou desenhar até aqui uma linha em cima aqui. Aqui está a minha tangente. Aqui está a minha curva circular, ó, CS e SC. Então, saiu da espiral, entrou na circular, saiu da circular, entrou na espiral. Então, aqui está o meu trecho de curva circular. Ele é conectada por uma curva, de raio variável, que é a espiral. É isso que ele está dizendo aqui no manual. Combinação de curvas de raios variáveis com curva de raio constante. A curva de raio constante, essa curva aqui, ó, circular simples. A curva de raio variável é essa curva aqui, espiral. Tá? E aí o que ele fala aqui? Ó? Nesse caso, a tangente é conectada por uma curva circular, por meio de uma curva de raio variável, que é a curva de transição. Infinito na conexão com a tangente, tá? Igual ao raio da curva no ponto de tangência com a curva circular. O que ele está dizendo? O raio da curva ele é infinito nesse ponto aqui. Lembra que a gente falou que o raio é variável da curva de espiral? Então ele está dizendo que o raio nesse ponto aqui ele é infinito, e nesse ponto aqui o raio dessa curva aqui, ó, desse trechinho aqui, ele é igual ao raio dessa curva circular. Deixa eu só diferenciar aqui no estilo para ficar ainda mais didático. Eu sei que essa parte é bem complexa e aqui eu estou comprometido em deixar vocês bem claros aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, a cor da espiral, a gente vai colocar uma cor azul aqui para diferenciar. E a curva circular a gente vai colocar ela vermelha, Edit Alignment Style. Então a curva espiral eu coloquei azul. Vamos pegar aqui a curva, a gente vai colocar ela um vermelho aqui. Vou colocar um red aqui que fica melhor. Agora sim ficou melhor para a gente verificar. Então esse trechinho azul é a nossa espiral. Ela tem raio variável, começando com um raio infinito aqui. Por quê? Ela começa reta, né, tangente. E aí ela vai terminar aqui com um raio igual ao raio dessa curva aqui, ok? E aqui começa, ó, vamos voltar para o manual. Da mesma forma, utiliza-se uma curva semelhante de raio decrescente para passar da curva circular para a tangente. As curvas de raio variável geralmente têm comprimentos iguais, mas não é uma exigência obrigatória. Pode ser recomendável em interseções adotar comprimentos diferentes para melhor acompanhar a trajetória real dos veículos em casos extremos de dificuldade de espaço. O que ele está dizendo nesse ponto? Que geralmente é recomendado que essa curva de transição de entrada tenha o mesmo tamanho que a curva de transição de saída, tá? Que é a espiral de saída. Com relação às curvas de transição, dada a sua importância, há conveniência de tecer considerações mais detalhadas quanto à sua origem e forma. Ao passar de um trecho em tangente, ó, agora ele vai explicar o que eu falei anteriormente em relação ao conforto. Ao passar de um trecho em tangente, que é um trecho reto, para uma curva circular, todo veículo necessita executar uma trajetória de raio variável nessa passagem, já que passa do raio infinito na tangente para um raio determinado na curva, no caso a curva circular. A mudança de direção e o consequente aumento da redução da força centrífuga, por causa da curva, né, não pode ser realizado instantaneamente. Na maioria dos casos da prática, o motorista pode acomodar uma trajetória de raio variável dentro das folgas da largura da curva circular. O que ele está querendo dizer? Na maioria dos casos, quando você tem velocidades menores, o motorista consegue acomodar, né, a transição aqui dentro da faixa de circulação aqui do veículo. Tá? Deixa eu dar um offset aqui só para ficar melhor essa pista aqui, né?
ficar mais bonitinho aqui. A maioria dos casos, o motorista consegue aqui, ó, ele consegue ajustar, né, a trajetória do veículo com base na força que joga ele para fora, ele consegue fazer esse ajuste dentro desse próprio espaço aqui. Porém, em alguns casos, ele precisa dessa transição aqui para poder chegar aqui já com a trajetória do veículo definida sem muitos desconfortos. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Beleza, na maioria dos casos da prática, o motorista pode acomodar uma trajetória de raio variável dentro das folgas, ele pode fazer essa transição dentro das folgas da largura da curva circular. Tá? Quando, entretanto, se associam raios pequenos com velocidades elevadas, o motorista é obrigado a manobras mais forçadas para não invadir a faixa de tráfego adjacente. O emprego de curvas de transição de raio variável para conectar trechos em tangente com trechos em curva circular deve ser então considerado como alternativa desejada. Beleza. As principais vantagens do uso da curva de transição são as seguintes. Uma curva de transição adequadamente projetada fornece uma trajetória natural para os veículos, então quer dizer, a curva espiral, a curva de transição, ela já é feita, né, projetada para poder oferecer uma trajetória natural aí que o motorista já percorreria, tá? Em que a força centrífuga cresce gradativamente, né, na passagem da tangente para a curva circular. Então, a curva de transição reduz ao mínimo a tendência de atingir a faixa de tráfego adjacente e tende a uniformizar a velocidade. A curva de transição, esse aqui é outro ponto positivo, constitui o intervalo ideal para acomodar a variação da superelevação entre o trecho em tangente e a curva circular. Porque quando você calcula a superelevação, ela tem que ser distribuída. Eu não posso chegar aqui na curva, a pista está caindo toda para cá aqui, ó. Chegar aqui nesse ponto, por exemplo, a pista está caindo para cá, nesse sentido aqui, ó, lado direito. Aí eu chego aqui, do nada eu viro para cá. Não tem como, eu tenho que fazer a distribuição dessa superelevação. Tá? E aí, a distribuição, quando você tem a espiral, a distribuição ocorre aqui, ó, nesse trecho de transição, que é a curva de transição aqui. Quando você só tem curva circular, essa transição tem que ocorrer parte na tangente aqui, tá? E às vezes isso não dá para fazer. Tá? E aí que ele diz aqui, ó, a curva de transição constitui o intervalo ideal para acomodar a variação da superelevação entre o trecho em tangente e a curva circular. A passagem da seção normal em tangente para a seção com superelevação plena, que é a superelevação máxima, na curva circular, pode ser efetuada ao longo da curva de transição de uma maneira bastante coerente com a relação velocidade-raio do veículo. Nos locais em que a variação da superelevação é feita sem curva de transição, parte na tangente e parte da curva circular, que foi o que eu acabei de falar, o motorista que se aproxima da curva tem que compensar o aumento da superelevação no trecho em tangente, girando ligeiramente o volante no sentido contrário da curva à sua frente. Tá? A gente não percebe isso quando está dirigindo, mas isso é real. Tá? Outro ponto positivo, a curva de transição facilita a implantação da superlargura também, que é outro ponto que a gente vai ver, né? Na passagem do trecho em tangente para a curva circular. Os modernos sistemas de processamento de projetos rodoviários permitem inclusive projetar as curvas de transição pelos bordos, com simples toques no trecho em tangente curva circular a conectar. Isso aqui ele está dizendo que a gente tem softwares, né, no caso o Civil 3D moderno, que é capaz de gerar ali as curvas a super largura para poder, através dos bordos aqui, com simples toques nos trechos, né? Beleza, o uso da curva de transição elimina as aparentes quebras de alinhamento nas junções de curvas e tangentes. Mostra claramente o confronto entre o uso e não uso. Na pesquisa de uma curva de transição foram estabelecidas as condições básicas. O veículo mantém a velocidade constante na passagem do trecho em tangente para a curva circular. Então quer dizer o seguinte, que a transição ajuda o veículo a não reduzir velocidade na curva. Admitindo-se como é de praxe para motoristas experientes que o veículo chegue ao final da tangente com a velocidade que vai manter toda a curva. O que ele está dizendo? Toda vez que a gente chega no começo de uma curva, o veículo já está na mesma velocidade, a gente não vai ficar freando durante a curva, já é de praxe dos motoristas. A superelevação é nula no ponto de início, no caso o TS da curva de transição, e atinge o valor máximo no ponto de passagem da transição para circular. Então quer dizer o seguinte, vamos aqui para a nossa curva de transição. Aqui, nesse ponto, a superelevação é nula, tá? A gente tem abaulamento para os dois lados. Nesse ponto aqui, ó, onde ele passa da espiral para circular, o S significa espiral e o C significa circular, e aqui o T tangente e o S espiral.
Nesse ponto, a superelevação é máxima, tá? Para que ele percorra todo esse período aqui com a superelevação máxima, e quando ele chega aqui, na tangente, ele tem que sair com a superelevação zero, tá certo? Ó, durante da curva de transição, deixa eu reler isso aqui. A superelevação é nula no ponto de início e atinge o valor máximo no ponto de passagem da transição para circular, e inversamente do CS para o ST, que é a mesma coisa que ele está dizendo, que eu acabei de dizer, né? A superelevação tem que chegar zero aqui, e aqui ela tem que estar no valor máximo. Ele vai decrescendo nessa transição aqui. Então não é a transição somente horizontal, ela tem a transição da superlargura nesse trecho. Durante o percurso da transição, a superelevação varia linearmente com o comprimento percorrido a partir do TS e inversamente a partir do SC. Supõe-se condição ideal de equilíbrio no percurso da transição com atrito nulo entre os pneus e a pista. Aí beleza, aqui ele dá algumas fórmulas, né, para poder calcular esse LR aqui, tá? Que é o comprimento percorrido a partir do ponto de concordância da tangente com a curva de transição até o ponto de equilíbrio. Beleza, a gente não vai entrar nesse critério aqui não, tá? A curva de equação espontânea, LR igual a B, que é esse aqui, ó, é a clotoide, que também é denominada espiral de Cournot, que é a que eu tinha falado, né? A clotoide, espiral de Cournot ou Van Leber, cuja curvatura cresce linearmente com o seu comprimento. Então, quanto mais ele vai criando aqui o comprimento, né, mais ele vai curvando, tá certo? Isso é isso que ele está querendo dizer. Se a gente vier aqui e pegar, por exemplo, vamos pegar aqui uma espiral fixa aqui, ó. Vamos pegar o fim dessa tangente aqui. Vamos pegar aqui uma curva interna aqui, ângulo horário. Vamos pegar aqui o comprimento da espiral, 200. Raio, 125. Olha lá. Então ele vai, tá vendo que ele vai aumentando gradativamente a curvatura conforme ele vai, o comprimento dele vai girando, tá certo? Então ele vai aumentando aqui essa curvatura conforme o comprimento dele vai girando ali. Ok? É isso que ele quis dizer aqui. Vamos lá. Aí tem aqui, ó, por exemplo, uma curva sem espiral de transição. Tá vendo? O veículo está atingindo a vaga aqui, a trajetória da pista direita. Quando você tem a transição, ó, o veículo não atinge, tá? Aqui ele já está curvando um pouquinho nesse trecho. Aqui ele entrou na curva de cara, então ele vai ter dificuldade. Ele acaba tendo que comer faixa, né? Que a gente fala é comer faixa. Beleza. Cabe ressaltar que há outros tipos de espirais com variação senoidal, aquilo que eu disse. Cossenoidal, quadrática, de uso de condições pouco diferentes de variação de superelevação. Aí aqui a gente tem o comprimento, como que a gente calcula o comprimento, né, da curva de transição, que é esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui, tá? E aí a velocidade, aí essa formulazinha que a gente vai usar. LC é o comprimento da curva de transição, velocidade de projeto, é o raio da nossa curva circular, e aqui é a taxa de variação da aceleração radial, que a gente pode calcular por essa formulazinha aqui, ó, que é fixada em relação à velocidade, tá? Beleza. Raios mínimos de curva horizontal. Os raios mínimos de curvatura horizontal são os menores raios das curvas que podem ser percorridas com a velocidade diretriz e a taxa mínima de máxima de superelevação em condições aceitáveis de segurança e conforto, tá? Aí beleza, ele fala aqui dos coeficientes de atrito que a gente já havia visto anteriormente, e aí você pode calcular o raio mínimo manualmente aqui, tá? Se você pegar essa formulazinha aqui e aplicar, você acha o raio mínimo da curva, tá certo? E aqui ele fixa valores de raios mínimos. Então, se eu tenho superelevação máxima, que foi que a gente adotou de 8%, 60 por hora, 125. Então vamos aqui no Civil 3D, eu vou abrir esse botãozinho aqui, ele vai abrir a planilha, tá? De curvas aqui no Civil 3D. E aí, ó, veja só, quando eu abro isso aqui, você pode ver que ele abre uma janelinha bem complexa, né? mais complexa do que a gente já está acostumado a ver. E aí, por exemplo, aqui ele diz que o menor comprimento aqui do espiral é 38, tá? Então se eu colocar aqui, por exemplo, 38, ele vai colocar essa exclamaçãozinha aqui, ó. E aí, eu vou passar aqui o mouse em cima, ele está me dizendo aqui, ó, Current Spiral Length, 38, Mínimo Transition Length, qual que é o tamanho mínimo da curva de transição? 48, tá certo?
E aí, se eu volto aqui para 48, ó, ele volta aqui para mim, ao normal. E aí, beleza. Vamos começar aqui, pessoal, pegando aqui, vamos começar do começo, né? Nessa tabelinha, ele tem todas as entidades, tá? As entidades do alinhamento. Então, quando eu clico aqui, ó, ele destaca para mim o primeiro trecho aqui em tangente, em vermelho, tá? E aí, beleza. Line, tá escrito aqui, ó. Aí depois eu venho para curve, que é uma curva circular simples. Aí eu tenho um raio 125. Se eu diminuir esse raio, 120, tá vendo? Ele já altera aqui para mim, ó. Isso não foi manualmente, que a gente importou os critérios. E o mesmo que está aqui, ó, minimum raio, radius, que é o raio mínimo, é o mesmo que está aqui no manual, tá? 125, tá certo? Vamos importar um outro critério para o alinhamento para fazer um outro teste, ó, Alignment Properties. E aí, vamos pegar uma superelevação máxima aqui de 6%. Vou colocar um OK aqui. E aí ele vai me dizer aqui, ó, que o raio mínimo é 135. Vamos conferir? Raio mínimo com a superelevação de 6%, velocidade de 60 por hora, raio mínimo 135. Ele está me mostrando aqui, ó, que é 135. Olha só que bacana que o Civil 3D faz para a gente. Ele já verifica para nós, ele já tem essa tabela associada, tá certo? Isso é muito importante para a gente fazer as nossas verificações de projeto. Vamos modificar outro parâmetro que é a velocidade. Alignment Properties, vamos botar aqui 80 por hora. Vamos ver aqui, numa velocidade de 80 por hora, uma superelevação de 6, eu preciso ter um raio 250. Então vamos colocar aqui, e aí ó, ele já alterou aqui para mim, ó, 250. Olha só que bacana, pessoal. Bacana demais, né? Essa verificação que ele faz para a gente, tá? Então é muito bacana. Eu posso alterar isso aqui, ó, 250. E aí ele altera aqui para mim. Deixa eu deletar esses offsets aqui. Ele altera aqui para mim, pronto. Acabou o problema. E aí, deixa eu só voltar aqui. Quando eu coloco, veja bem, lembra que eu falei da classe da rodovia que eu não sabia a velocidade dela, de padrão, ela é 80 por hora. Porque se eu troco aqui, ó, 60 por hora, agora dá para mostrar para vocês, o que acontece? Ele vai aparecer um triângulozinho aqui, um ORM. E aí eu passo aqui, ó, velocidade, classe 3 plano. Ele já informa para mim ali, tá? Que a classe da velocidade ali, a velocidade da rodovia de classe 3 plano é 80 por hora. Então vamos botar 80 por hora nessa rodovia para ela ficar ok, tá? Tá vendo como ele faz essas verificações pra gente? E aí beleza, ó, só preciso ajustar o raio da curva em espiral lá em cima. Eu preciso ter 250 de raio. Quando eu clico aqui 250 de raio, ó, ele já altera aqui para mim. Aqui agora só ficou aquele errinho do critério do tempo de percurso, tá? Aquele bugzinho. Mas aí o comprimento mínimo de transição é 43, eu estou com 48. Se eu coloco 40, ele já verifica para mim, ó, que o comprimento tem que ser maior, tem que ser 43 pelo menos. Então vou voltar aqui 48. Ok. Feito isso, pessoal, está definido aqui os nossos raios mínimos, né? Questão de raio mínimo de curva, como que faz essa verificação aqui para a gente. Ó. E aí ele tem aqui as velocidades, né? De cada trecho, beleza? Então ele faz toda essa... Agora só ficou as duas exclamaçõezinhas aqui, tá? Esse valor A é um valor também relacionado à espiral, tá? É um parâmetro relacionado à espiral. Aí tem os PIs de cada espiral, a coordenada de cada PI, ó. Tem o PI e tem também as coordenadas este e norte de cada PI. O ângulo de curvatura, ó, em relação ao círculo, né? E aí aqui, deixa eu explicar bem, eu quero explicar bem detalhadamente isso aqui, tá, pessoal? A questão de rodovias vai ficar bem claro para vocês. Não estou preocupado com o tempo da aula. Spin-in, o que é isso aqui? Espiral de entrada. Quando eu clico, você vai ver que ele é o espiral de entrada. Ele destacou aqui para mim. Spin-out é o espiral de saída, tá certo? Aí tem aqui, ó, raio entre o espiral de entrada e o espiral de saída, que é o raio da minha curva circular, tá? Que está entre as duas espirais aqui, ok? Beleza, feito isso, o que eu preciso fazer agora? Eu posso partir para calcular a superelevação desse traçado, né? Desse alinhamento. Vamos primeiro definir
vamos primeiro definir o alinhamento, né, a nossa seção transversal, perdão. Vamos definir a nossa seção transversal que vai rodar nessa rodovia aqui, tá? Vamos definir ela aqui. Eu vou vir aqui em Assembly, Create Assembly, tá? Eu vou colocar aqui eixo rodovia, mesmo nome lá. E aí o tipo da minha assembly, isso aqui é importante também, tá, pessoal? Principalmente quando a gente vai trabalhar aqui com rodovias. Quando é loteamento, essas coisas não importam. A não ser que você tenha uma avenida muito grande ou algo do tipo assim, né? Que vai aplicar esses parâmetros, super elevação, super largura, etc. E aqui, ó, Undivided Crowned Road. O que ele está dizendo? Que é uma pista não dividida, que é coroada no meio, tá? Undivided Planar Road. O que é plana? É uma pista que não quer dizer que ela é plana, tá? Quer dizer que ela só tem um caimento para um lado só. E Divided Crowned Road significa que ela é uma pista dividida por canteiro. E aqui Planar Road, canteiro também. Railway de trem, né, de trilho de trem. Então a nossa, vamos utilizar esse aqui, ó, Undivided Crowned Road, tá? Vou dar um OK aqui. Vou criar a minha seção aqui. Beleza, vou vir aqui na minha aba aqui, vou pegar uma lane, né? E aí eu vou utilizar essa lane aqui, que é a mais avançada que a gente tem no Civil 3D, que é uma lane que usa super elevação. A gente vai ver isso aí, por que a gente está usando ela. E aí eu vou botar nela aqui uma largura de 360, vou colocar aqui pista direita. Pista direita. Beleza. E essa aqui eu vou dar um mirror nela. E vou colocar a pista esquerda, tá? Pista esquerda. Ok. E aí eu vou colocar um acostamento, né? Um shoulder, que aqui nossa rodovia vai ter acostamento. Então vamos abrir o shoulder, vou pegar esse shoulder aqui, ó. E vamos colocar ele aqui e vamos colocar ele aqui, tá? Nessa largura de shoulder aqui eu não vou mexer muito não, vou deixar 2.4 mesmo, já está mais ou menos no padrão que a gente já usa. Eu poderia colocar uma inclinação maior para ele, tá certo? Deixa eu colocar aqui acostamento direito, e aqui acostamento esquerdo. Deixa eu selecionar ele aqui separado, acostamento, esquerdo. Ok, e agora falta pegar os taludes, né? Vou pegar aqui o talude de nota de serviço. Talude de nota de serviço. Eu poderia colocar sarjeta, tá, pessoal? Isso aí poderia variar aqui conforme a seção da sua pista. Aí aqui, vou deixar aqui talude direito. E aí eu vou dar um mirror nele. Não vou mexer nos parâmetros dele por enquanto não, tá? A gente vai ver depois na prática aí alguns parâmetros que a gente precisa modificar aí em relação à superelevação, essas coisas. Talude esquerdo. Ok. Aqui eu tenho a minha seção tipo, tá? Esse espacinho aqui, pessoal, é da drenagem, tá? Porque o code dele aqui, deixa eu mudar o code site style dele aqui, ó. Vamos colocar aqui nota de serviço. O code site style dele aqui que não estava aparecendo aqui, mas é a drenagem, tá vendo? Aqui, se eu tiver aterro, ele vai ter um espacinho a mais. Se eu tiver corte, ele vai me dar a valeta aqui de drenagem, ok? Beleza, feito isso, vamos para o cálculo de superelevação do nosso traçado, tá? Lembra que o cálculo de superelevação ele não é feito no corredor, ele é feito no alinhamento. Então, eu vou clicar aqui e vou vir aqui, ó, Super Elevation. Aí, beleza, eu vou entrar aqui, ó, calcular superelevação. Aí eu posso clicar aqui, ó, calcular superelevação agora. E aí, beleza, isso aqui é importante, esse passo a passo aqui, então a gente vai fazer ele mais detalhado. Eu tenho vários tipos de pista, que no nosso caso é uma pista que é essa aqui, ó, Undivided Crowned, tá? Ela não é dividida por canteiro e é coroada no meio. Aqui seria uma pista plana. O que ela é plana? Caimento para um lado só, é muito usado para ramos, tá? Fazer ramo de entrada, ramo de acesso, de interseção de desnível, essas coisas. E aí, aqui eu tenho ela dividida no canteiro com o coroamento para os dois lados, e aqui dividida no canteiro com coroamento para um lado só, que é o mais comum aí. E aqui, ó, é o tipo o que é esse pivot method? É o tipo, é aonde que ele vai girar, tá? Em volta de que ele vai girar, em volta de que ponto?
Center baseline significa que a pista vai girar em torno do eixo, tá certo? E aí, deixa eu só achar aqui no manual, essa parte da superelevação, que tem a figurinha para ilustrar isso aqui, para ficar mais fácil de você verificar isso aqui. Aqui já estamos na superlargura, superelevação, transição. Ó, aqui tem, ó, inclinação transversal em relação, posição do eixo de rotação. É isso aqui, tá? Pivot Method, posição do eixo de rotação. O eixo de rotação é uma linha fictícia longitudinal à pista, é o eixo, né? Mantendo-se constante em cada trecho seu afastamento horizontal e vertical do eixo da rodovia. Em torno dele, a pista gira ao longo do comprimento de transição da superelevação, tá? A posição do eixo de rotação tem influência sobre diversos elementos de projeto, que no caso drenagem é um deles. De um modo geral, o eixo de rotação poderá ser disposto em diversas situações, inclusive você pode mudar a cada trecho da rodovia. Situações conforme pode ser visualizado na figura. A posição a ser escolhida em cada caso decorrerá da consideração junto de todos os fatores intervenientes. Veja bem, aqui eu tenho o giro em torno do bordo interno. Olha só, aqui eu tenho a pista normal, tá? Caindo 2% para cada lado, que é a pistinha normal que a gente acabou de desenhar, né? Que é essa caindo 2% para cada lado. Isso é o trecho em tangente. Quando eu chego na curva em espiral, ó, TS e ST, que é o meu comprimento aqui de espiral, ó, veja bem, ó, espiral, o que acontece? O meu lado de cá se mantém, ok, se mantém 2%. Quando eu chego no começo da espiral, o meu lado direito, o meu lado de fora fica plano, tá? Ele estava caindo para cá, então ele fica 0% de inclinação. Nesse trecho aqui é que vai ocorrer a transição. Lembra que eu falei que a transição da superelevação é feita durante o trecho do espiral? Então ele vai girar aqui, ó. Ele vai girar e vai chegar a 2% de caimento, tá? No meio aqui da espiral. E aí, beleza. Chegou no meio da espiral. Como ele está travado, ó, você percebe que o ponto 1, que é o ponto lado esquerdo, está sempre no mesmo nível, na mesma cota. Não na mesma cota, mas assim, ele está travado, ele não está abaixando. Chega aqui, quando eu atinjo a superelevação máxima, que é no começo da curva circular, ó, no final da espiral, para o começo da curva circular, o que acontece? O bordo externo fica mais alto, veja bem, ó, o bordo externo fica mais alto, o eixo fica no meio, um pouco mais alto, tá certo? O eixo subiu um pouquinho, ó. Veja que o ponto 2 é o eixo, ele subiu. E o ponto 1 se mantém, ó. Isso aqui é o perfil longitudinal. E aqui o bordo interno, que é o ponto 1, se mantém, o eixo sobe um pouquinho, ó, no ponto 2. E aí o bordo externo vai lá em cima, ó, número 3, vai lá em cima. Beleza. Girando em torno, isso é o giro em torno do bordo interno, tá? Que seria esse aqui, ó. Inside of curve, tá certo? Ele vai girar em torno desse bordo interno da curva aqui, tá? E aí, beleza. Quando eu venho aqui, eu giro em torno do eixo. O que vai acontecer? Eu vou passar batida nesses aqui, mas o que acontece? Os dois eixos mudam, ó. O 3 subiu um pouquinho e o 1 abaixou um pouquinho. Então, ó, o eixo se mantém e o bordo externo sobe e o bordo interno abaixa. Tá? Então ele faz ali meio que uma distribuição, né? Sobe um pouco, vamos supor que vai uma variação ali de 1 metro, 50 centímetros sobe no bordo direito e 50 centímetros no bordo esquerdo, bordo interno. E aqui tem o giro em torno do bordo externo, que o bordo externo se mantém, ó. Ele vem aqui, quando eu chego na curva ela fica zerada. Aí o que acontece? O bordo externo se mantém na cota que ele estava chegando e aí o eixo abaixa, ó. Percebe que o eixo abaixa. E aí o bordo interno abaixa também, ó, tá vendo? O ponto 3 se manteve, tá? E aqui eu tenho aqui inclinação transversal num só sentido, no caso, que seria esse sentido aqui, ó, planar road, tá? Undivided planar, significa isso. Funciona da mesma forma, por exemplo, eu estou vindo todo em tangente, eu estou indo todo com o meu trecho caindo 2% para esse lado. Chega nesse trecho, quando eu chego na curva virando para cá, ele fica plano, e aí depois ele sobe, gira em torno do bordo interno, sobe mais o ponto 3, sobe um pouco o eixo também, ó. O eixo subiu um pouco, o eixo vai subindo, ó,
e o bordo interno se mantém, ó, percebe essa linha que ela se mantém? E o bordo externo sobe. Inclinação no sentido gira em torno do bordo interno. Aí nesse caso, o bordo interno, esse que aqui eu acho que ele errou, né? Superelevação. Ah, tá. Não. Inclinação contrária à superelevação. Então a inclinação está para cá e quando chega na curva, a superelevação vira para o outro lado. Nesse caso aqui, é quando você está indo com o mesmo lado, e aí o que acontece? A superelevação na curva é para o mesmo lado, gira em torno do bordo interno. Ele faz subir o outro lado, ó, subir mais o outro lado de cá. O eixo sobe um pouquinho, só que o bordo externo sobe muito. Tá? Você percebe que a diferença está nesses pontos aqui principalmente, ó. Esses dois pontinhos aqui, ó. Tá? A diferença aqui dos dois, ó. Beleza. Aí aqui ele vai ter alguns critérios, né, de superelevação. Aí ele vai dizer para você qual que é o mais usado. Ó, normalmente, em rodovias de pista simples, o eixo de rotação utilizado para a implantação coincidirá com o eixo da linha de centro da rodovia. Essa solução resulta em menores variações altimétricas dos bordos, né, porque vai distribuir um pouco para o externo e um pouco para o interno, e, consequentemente, menores diferenças entre rampas do eixo e bordos na transição da superelevação. Há casos, entretanto, em que é mais vantajoso utilizar um dos bordos como eixo de rotação. Tá? Isso vai variar conforme a concepção do projeto. Por exemplo, pode ser recomendável o uso do bordo interno quando? Por motivos de melhoria das condições de drenagem, né? Você precisa afundar o bordo interno, quer dizer, manter o bordo interno para não fazer buraco no bordo interno da via, no bordo interno da curva. Para aproveitar a superfície de um revestimento primário, para você não precisar escavar, tá, na rodovia, você vai colocar só o recapeamento ali. Uso do solo adjacente desaconselha a redução das cotas de bordo interno quando você não consegue cortar, por exemplo, uma rocha. Você precisa fazer uma superelevação, é mais fácil você aterrar do que cortar no bordo interno, mais fácil aterrar o bordo externo. Após longa tangente em nível, deseja realçar o início da curva. Também você pode manter o giro em torno do bordo interno, para dar um pouquinho mais de... o pico ali da superelevação ficar um pouquinho mais realçado, né? Você pode usar o bordo externo quando? Isso aqui é recomendações, tá? Quando uma forte rampa de bordo pode ser esteticamente desaconselhável, tá? Quando subir demais o bordo externo, e aí você mantém o bordo externo. E aí, principalmente quando iniciar uma ponte de estrutura ou viaduto. Por exemplo, uma estrutura de ponte ou viaduto. Quando você está num viaduto, por exemplo, se subir demais o bordo externo, o que acontece? Fica muito estranho, a pista não vai concordar ali direito, vai ficar um dente ali, vai ficar difícil para fazer essa concordância. Então é melhor você manter o bordo externo e girar um pouco do bordo interno. A rampa resultante no bordo interno é menos perceptível para o motorista. Beleza. O uso do solo adjacente desaconselha a elevação das cotas do bordo externo. Então, às vezes, não dá para você aterrar mais, porque a saia do aterro vai ficar muito grande. Você não tem espaço ali para aterrar. Aí é melhor cortar, melhor afundar o bordo interno e manter o bordo externo do que aterrar mais no bordo externo, ok? Aí, em rodovia de pista dupla, ele dá aqui os critérios também, tá? Aí, beleza. Necessidade de superelevação. Para cada velocidade diretriz, a gente já vai voltar lá no civil, tá? Para cada velocidade diretriz considerada, existe um valor para o raio para o qual a aceleração centrífuga é tão pequena que pode ser desprezada. Então ele quer dizer o seguinte, para cada velocidade diretriz, se você tem um raio bacana, você pode desprezar a superelevação, tá? Como se fosse, seja porque o valor teoricamente já seria muito pequeno, seja por questões de aparência ou por condições relativas à mudança de sentido de declividade transversal da pista. Aqui tem uns valores práticos, né, que você pode dispensar a superelevação em relação ao raio. Por exemplo, você tem uma velocidade de 80 por hora. Se a gente tiver um raio de 3.200, pode dispensar a superelevação na curva. Isso aqui são valores que devem ser encarados essencialmente como indicadores e não como uma definição precisa. Então, se você precisar mudar a superelevação, que você pode. Aí você tem aqui valores mínimos e máximos a considerar. Tá? Você pode ter um valor mínimo aqui, o valor mínimo é 2%. Por quê? Por causa da inclinação padrão de rodovia, o mínimo é 2% por causa da drenagem. Tá? Vamos lá. Ele faz aqui algumas considerações, tá? E aí você tem os valores máximos de superelevação, tá? Admissível.
O máximo admissível é 12%, tá? Para rodovias brasileiras, tá? Ó, é de 12%, seu emprego deve ser limitado nos casos de melhorias e correção de situações perigosas, existentes sem alteração no raio do implante. Por quê? Ele fala mais embaixo aqui, ó, ele fala mais embaixo aqui que o raio que deve ser mudado da curva e não aumentar a superelevação. É melhor suavizar o raio do que aumentar a superelevação, tá? Aí beleza, valores de superelevação para raios acima dos mínimos. E aí beleza, para o raio mínimo permitido para uma determinada diretriz, emprega-se a superelevação máxima. Então você tem um raio muito pequeno, utiliza a superelevação máxima para compensar isso. Para raios maiores, você pode adotar valores variáveis, decrescentes em função do raio que desce ao motorista em condições de conforto. Então, se você tem um raio muito grande, você não precisa ali de superelevação, a gente viu aqui. Porém, você pode adotar uma superelevação ali quase desprezível para gerar ali um conforto melhor para o motorista. Tá? Aí ele fala aqui algumas hipóteses, ó, e aí ele fala a elevação aqui para você calcular em relação ao raio, tá? E distribuir isso. Aí fala sobre superelevação e restauração de rodovias, tá? Aí ele tem a taxa máxima de superelevação admissível aqui, ó. E aí ele dá um ábaco aqui que você pode fazer o gráfico de superelevação, tá? Superelevação máxima de 4%, 6%, 8%, 10% e 12%, tá? Beleza, vamos voltar aqui para o civil 3D, já falei bastante ali no manual. A nossa rodovia é desse tipo aqui, ó, ela é não dividida, coroada, e aí vamos deixar ela girando em torno do centro, em torno do eixo, tá? Vamos dar um next aqui, ó. Aí beleza, o que ele está pedindo aqui? Números, ó, vamos lá, lanes, tipo undivided crowned, né? Center baseline, que é o pivô aqui, onde ele vai girar, e aí se a rodovia é simétrica ou não. Se eu desmarco essa caixinha, ele me dá a opção para falar quantas pistas tem do lado esquerdo e quantas pistas tem do lado direito. Se eu marco essa caixinha aqui, eu digo que a mesma quantidade de pista que tem do lado direito tem do lado esquerdo, que é o meu caso aqui. Senão eu posso configurar, por exemplo, uma pista do lado esquerdo e duas pistas do lado direito. Tá? Eu vou marcar aqui, vou colocar uma pista para o lado direito, que é a mesma uma pista para o lado esquerdo. Qual que é a largura normal dessa pista? 3,60. Qual que é a inclinação normal dessa pista? 2%. Tá? Vou dar um next aqui. E aí, beleza. Se eu disse para ele que ele é simétrico, tá? Ele cai nessa parte aqui, ó, de shoulder control, que é do acostamento, tá, ok? E aí, ele me pergunta se eu quero calcular a superelevação aqui. Qual que é a largura normal dele? 2,4. Qual que é a inclinação normal dele aqui? Menos 2%, tá? Do meu acostamento. E aí, pessoal, nesse ponto aqui, ó, Shoulder Slope Treatment, é o tipo que ele vai fazer, como que ele vai variar aqui, né, na superelevação. Se eu colocar aqui, ó, Match Lane Slope, o que ele está acontecendo? Low Side, o que é Low Side? Lado mais baixo, e Right Side, lado mais alto. A minha pista vai ficar com um lado mais alto e um outro mais baixo na superelevação, obviamente. Tá? Se eu digo para ele Match Lane Slopes, o que ele vai fazer? Ele vai copiar a mesma elevação da pista dos dois lados aqui, tá? Se eu colocar aqui, ó, Default Slopes, tá? O que ele vai acontecer? Ele vai manter 2% fora, em geral, tá? Se eu colocar aqui, ó, Break Over Removal, quando eu seleciono essa opção de Break Over Removal, o que ele vai fazer? Ele vai calcular, tá? Ele vai deixar, né, que... Deixa eu colocar aqui. Default Slope. Breakover Removal. Tá. Esse Breakover Removal significa que ele vai calcular que o acostamento não pode ter mais que 8%, né, por exemplo, aqui nesse caso, de variação em relação à inclinação da pista. Tá certo? Então tem essa opção aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, Default Slope, eu vou dizer para ele que meu acostamento não pode variar mais que 8%, a relação da inclinação da pista com a inclinação do meu acostamento. Vou colocar aqui 7, por exemplo, posso colocar 6, é uma taxa, tá, isso aqui. Então eu vou colocar ele aqui para ele copiar as inclinações da pista, que é o mais comum aí, tá? Vou dar um Next. Se você deixar aqui, ó, Default Slope, ele vai manter sempre 2% caindo para a direita, mesmo que tenha superelevação para a esquerda.
Match Lane Slope, a gente pode fazer esses testes na prática. Next. Aí beleza, qual que é o Design Criteria? É aquele que a gente já selecionou, super elevação máxima de 6%, duas pistas, tá? Coroado com espiral, né? A gente já viu que tem espiral. Se aí, pessoal, nesse critério aqui é o seguinte, aqui vale uma observação importante. Se a maioria das suas curvas tiverem espiral, se a maioria das suas curvas no Civil 3D aqui no seu alinhamento forem com espiral, você deixa com espiral. Se a maioria for sem espiral, você deixa sem espiral e depois, porque você pode recalcular curva a curva. A gente vai ter que refazer isso, porque eu tenho uma curva circular simples e eu tenho uma curva com espiral, ok? Então eu vou ter que fazer diferente para cada curva. Se eu coloco aqui coroado com espiral, beleza, o que vai acontecer? Ele vai distribuir a minha transição ali, né, a minha superelevação na curva de transição. Se eu coloco sem espiral, o que acontece? Ele vai perguntar para mim aqui, ó, qual que é a distribuição da superelevação em relação da tangente e da curva. O que acontece? Geralmente a gente usa um terço disso aqui, tá? Um terço para, porcentagem on tangente for tangent curve. Para distribuir 67% da superelevação vai ser distribuída na tangente. E o resto vai ser distribuída na curva. Eu vou colocar aqui coroado com espiral, porque ele vai distribuir durante a curva, né? Durante a curva de transição. E aí, beleza. Aqui, se eu quiser criar uma suavização, se eu tiver curva reversa, né? Uma curva para um lado, uma curva para o outro, eu posso fazer essa curva reversa, tá? Vou dar um finish. E esse aqui, ó, resolve overlap. Se eu tiver uma sobreposição de superelevação, por exemplo, para um lado está indo caindo, num trecho está caindo para um lado, no outro trecho está caindo para o outro, ele vai fazer ele vai resolver esse overlap aqui, tá? Ele vai fazer essa compensação para a gente, tá? Beleza. Finish. E aí, beleza, ele vai calcular para a gente a superelevação das curvas, ok? E aí ele vai abrir o quadro aqui, né, de superelevação máxima aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui a curva 1. Deixa eu pegar essa curva 1 aqui. Será que eu fiz merda ali? Não. Curva 1. O meu alinhamento. Ah, tá. Essa é porque a curva... Por que ela não veio numerada aqui, pessoal? Porque eu deletei curva, eu criei de novo. Então a curva 1 tá por último aqui, né? No caso, a minha curva 2 é essa aqui, ó. Que foi desenhada depois, tá? E aqui ele calculou a minha superelevação. Porém, veja bem, lembra que a gente selecionou coroado com espiral? Deixa eu chegar isso aqui para cima. A gente selecionou coroado com espiral. E aí ele está interpretando que aqui tem espiral. Então ele bagunçou o meio de campo aqui, ó, tá? Bagunçou o meio de campo aqui. Ele não distribuiu a superelevação. A gente vai ter que recalcular essa superelevação aqui, nessa curva, tá? Ó, essa curva aqui, ele bagunçou a superelevação todinha. Ele não chega a zero em ponto nenhum. Só aqui num determinado ponto, ele chega a zero e não distribuiu na tangente aqui uma parte da superelevação, tá? Aí, beleza. Ó, veja bem. Isso aqui é o começo da superelevação, ó, begin for super, end normal shoulder. E aí fala do comprimento do acostamento, end normal crown, que é a minha pista. Level crown é o nível do coroamento, reverse crown é onde vai mudar, begin curve é onde começa a minha curva. E aí, beleza, aqui eu tenho o trecho de transição, tá? Que é aqui, ó, que é o do out region. Transição in region é o começo. Então, por que ele selecionou só aqui dentro da curva? Porque não tem transição feita na tangente. E aqui o mesmo esquema, ele embolou aqui, ó, na transição na saída, ele embolou também. Aí, transição out region. Transição out region, mesmo esquema, tá? Começo da pista normal, começo do acostamento da inclinação normal. E aí, beleza. O final da superelevação normal também tá aqui, tá tudo no mesmo lugar. Então, 6%, 2% foi aplicado num ponto só. Tá errado, tá? Beleza. Quando eu venho para outra curva que foi calculado tecnicamente certo, o que acontece? Aqui, pessoal, eu tenho 2% de inclinação para cada lado, ok? Na minha tangente. E aqui, ó, aqui eu já tenho 6% caindo para cada lado, tá? Aqui eu tenho 2%, ó, setinha indicando. Aqui eu tenho 6% caindo para cada lado,
Aqui 6% caindo para cada lado, aqui eu tenho 2%, tá? E aqui eu teria 0%, beleza? Nesse ponto aqui eu tenho 0%, ok? Então ele já mostra aqui para mim porque eu começo com 2% normal aqui nesse ponto, tá? Aqui é 0 no começo da espiral, aqui superelevação máxima na curva circular, superelevação máxima na curva circular, e aí beleza, até a superelevação voltar ao normal aqui, ok? Agora que a gente viu que está errado aquela parte, aquela primeira parte, o que acontece? Da curva a gente vai ter que recalcular, tá? E aí beleza, fecho isso aqui, deixa eu fechar novamente, venho aqui novamente, ó, superelevation, calcular a superelevação. Ele vai abrir aqui para mim a janelinha de calcular a superelevação. E aí eu tenho duas curvas nesse caso, ó, curva 1 e curva 2. Essa aqui é a curva 2, tá? E aí beleza, eu vou entrar nela aqui, ó, Super Elevation Wizard, tá? E aí eu vou selecionar somente essa curva 2, no caso que eu quero mudar ela, quero recalcular ela. Vou dar um OK. Aí beleza, aqui eu não vou mudar nada, porque a minha pista é normal, ela continua caindo e eu quero que o pivô fique no centro. Lembra que eu falei que eu poderia mudar a posição do pivô durante as curvas? Então você pode fazer isso na sua rodovia, para facilitar a drenagem e tudo mais. Aqui eu vou dar um Next, normal isso aqui, esses valores também. Aqui o shoulder também é normal. Aí aqui, pessoal, que eu vou mudar, ó, coroado sem espiral. E aí sim, aqui ele vai fazer a transição aqui para mim, beleza? Eu vou dar um Finish aqui, ó. Quando eu clico aqui, veja bem, ele distribui parte da superelevação na pista em tangente, ó, 2% para cada lado. E aí aqui eu já tenho por que 2% está cá atrás e esse aqui? Lembra que eu falei que 67% é na tangente e 33% da transição é feita na curva? Então, beleza, ó, ele vai atingir a superelevação máxima aqui. Se eu disser para ele que 100% da transição da superelevação tem que ser feita na tangente, ele já vai entrar aqui na curva com a superelevação máxima. Então, eu posso vir aqui, ó, Super Elevation Wizard, curva 2, vou dar um OK, dar um Next, Next, Next. Aí aqui, ó, se eu disser aqui, ó, 100%, e der um Finish, o que acontece? Veja bem, ele vai começar aqui com 2% de inclinação, nesse comprimento de transição, ó, ele vai começar aqui com 2% de inclinação para cada lado, porém nesse trecho aqui ele começa a jogar a pista toda para esse lado aqui. Quando ele chega aqui, ele já está com 6% de caimento, tá? E aí ele faz essa transição toda no período da tangente aqui, tá certo? Então ele diz para nós aqui como que ele vai fazer essa transição da superelevação. A transição é o seguinte, é mudar a inclinação da pista, tá? E aí tem outro parâmetro também, você pode fazer, ó, selecionar curva 2, OK. Aí eu vou dar um Next aqui, Next, Next. Eu posso aplicar uma suavização aqui, tá? Posso aplicar uma suavização aqui dessa parada para ele dar uma suavizada aqui, entendeu? Mas eu vou tirar essa suavização, curva 2, vou tirar essa suavização por enquanto aqui. Next, Next, Next. Vou desmarcar essa suavização aqui. Vou deixar aqui esse 67% aqui. Ok? Beleza. Feito isso, eu posso gerar o gráfico de superelevação da minha via, que ficou perfeito. Ficou perfeito. Entra aqui com 0% na curva. Depois, vamos dar uma olhada nessa curva aqui novamente, que eu não recalculei ela, né? Opa. Calcular de Super Elevation View, não. Aqui. Curva 1. Tá, Super Elevation Wizard. Vamos selecionar ela aqui, ó, curva 1. OK. Vou dar um Next aqui, Next, Next. Aí essa aqui é coroado com espiral, tá certo?
E aí, beleza, duas pistas, ó, inclinação máxima 6%. Se você quiser utilizar reduzir, por exemplo, eu quero reduzir a velocidade nessa curva, porque eu não posso mexer no raio, então eu tenho que aumentar a superelevação dela para 8%. Beleza, vou dar um finish aqui, ó. Ele vai recalcular para mim, ó. Quando eu clico aqui, ele recalcula para mim a superelevação, e aí ele atinge a superelevação máxima de 8%, tá? 8% aqui de superelevação máxima. Se eu quiser mudar cada trecho da pista, eu posso fazer também. Se você tiver uma questão aí, por exemplo, de uma particularidade, né? Então você pode deixar fazer isso aí, ó, calculado separadamente, entendeu? Vou dar um finish aqui novamente e voltar aqui para 6% aqui no padrão. Tá aqui, ó, 2%, a inclinação normal, e aí ele fica 0 nesse ponto aqui, a superelevação, e aí depois ele vem até chegar a 6% nesse ponto aqui. Beleza, pessoal? Está calculado aqui a nossa superelevação do nosso alinhamento. Você pode gerar o gráfico de superelevação dele. Ir aqui, ó, Create Super Elevation View. E aí você pode gerar tanto de um estaqueamento separado, tá? Ou pode gerar dele total, que é esse caso que eu vou gerar aqui. E eu vou deixar só as pistas. Eu vou tirar aqui o shoulder, que eu não quero mexer com o shoulder aqui agora, para ficar mais simples, tá? De visualizar isso. Aí eu vou calcular, vou mostrar aqui o gráfico de superelevação. Aí como a pista é comprida, né? Então ele acaba mostrando aí pra gente aí. O que ele está dizendo aqui? Que o comprimento de 6%, né? A curva de 6%, ó, 30 metros. Tá? Mas aqui a transição ficou certinha, ó. Ele vem, sobe aqui para 6%, ó. Ele sai, vê que ele mantém a superelevação a 0 do lado direito da pista. E aí depois ele mantém 6%, depois ele joga para 0 e aqui ele vem a 0. Por quê? Por que dá essa diferença? Porque aqui é um lado da pista, né, que é onde que já está caindo para o lado que tem que ser a curva, e aqui não é o lado da pista, por isso que eu tenho que subir todo aqui, tá? Esse aqui se mantém a 0 ó, durante um bom espaço de tempo aí. E aqui temos a curva circular, que mesmo padrão, certo? Um lado da pista a gente já tem inclinação favorável, então ó, nessa curva aqui, por exemplo, eu já tenho inclinação favorável para esse lado, tá? Então a pista direita que tem que mexer, a pista esquerda ela se mantém, tá? Ela se mantém por um bom período de tempo, beleza? Então está calculada aí a nossa superelevação e gerado o gráfico aqui de superelevação. Aí beleza, feito isso, pessoal, eu quero só para finalizar essa aula de alinhamentos aqui, eu nem criei grade, nem criei nada, eu quero criar aqui, explicar para vocês como que cria uma espiral, por exemplo, aqui no meio. Geometry Editor, cliquei no alinhamento, Geometry Editor, para mostrar para vocês que tem ferramentas aqui de criação de espiral, várias ferramentas. Tá? O que a gente mais usa é essa daqui, ó, você criar uma espiral livre aqui, tá? Você pode criar através de algumas entidades, e aqui tem mais opções de você criar uma espiral fixo aqui, tá? Que é aquele que eu criei aqui, ó, Out Curve, In Curve, composto, horário, anti-horário, isso aí você dá o comprimento para ele aqui, 60, raio 250, raio final do espiral, vou deixar 250 também. Aí acabou que aqui, ó, com esse comprimento de raio e esse comprimento que eu dei aqui, ele não consegue criar a espiral. Se eu diminuir o raio para 100, ó, ele criou clotoide, tá? Que é o formato que a gente queria ali. Então ele criou aqui um final aqui no finalzinho criou uma espiral aqui pra gente, ó, tá vendo? Então você pode usar essa ferramenta para criar espiral. Se você quiser criar uma no meio da pista, você pode criar, por exemplo, aqui um PI. Cria um PI aqui. E aí você pode vir aqui, ó, Free Espiral entre duas entidades, que seria duas tangentes. Select First End, primeira tangente, segunda tangente. Menor do que 180 graus, tá? A minha curva. Especifique o raio da curva, tá? É o raio da curvatura aqui. Vamos botar aqui 200. É o raio da curva circular. Especifique o comprimento do espiral, 50. Especifique o comprimento do espiral na saída, ó. Specify Espiral Out Length. Então, vou botar 50 também, porque ele já recomenda, né, que os valores de entrada e saída sejam o mesmo. Então, tá aqui, tá criada a minha espiralzinha, beleza?
Aí está dizendo aqui que o raio deveria ser 250, então ele já faz essa checagem para a gente aí, tá ok? Se eu quisesse agora calcular a superelevação disso, eu teria que primeiro resolver a questão dos raios aqui, ó, bota aqui 250, e aí beleza, resolveu aqui. Aqui os comprimentos de tangente, né, que ele está dizendo que deveria ser maior, tangente mínima entre curvas sucessivas, comprimento máximo, é só isso que é esse comprimento aqui, ó, eu tenho uma curva aqui, outra curva aqui, para essa classe de rodovia eu teria que ter, essa curva teria que ficar mais longe, tá? Então vamos recalcular a superelevação para que ele recalcule dessa pista aqui também, desse trecho dessa curva, né, perdão. Então vou clicar no meu alinhamento, vou vir aqui a Superelevation, Calculate Superelevation Wizard. No caso agora eu vou selecionar somente a curva 3, ok, Center Baseline, vamos colocar aqui o lado esquerdo aqui, vamos pegar Left Side, tá? Ele vai girar para o lado esquerdo aqui, vai manter o lado esquerdo como pivô ali, 360, 2%, uma pista para cada lado, isso aqui o acostamento também vai seguir, e aqui coroado com espiral, tá? Finish. E aí, pessoal, ele não vai acontecer nada. Aí você clica aqui, ó, aí ele já faz aqui pra gente todo o cálculo aqui da superelevação pra gente na via. Aqui, ó, 6%. Vamos dar uma verificada aqui mais ainda na parte de transição, curvas de transição, pra gente ver se tem algum critério aqui que a gente deixou passar em branco. Curva de transição, variação da conformação, tá, a gente já falou isso aqui. Aí tem aqui valores de raios acima dos quais podem ser dispensados as curvas de transição. Então, se eu tenho uma velocidade de 80 por hora, se eu tiver um raio de 1200, aí beleza, a curva é tranquila. Eu posso tirar a curva de transição, posso fazer a curva de circular simples, tá? Aí eu tenho o comprimento mínimo da transição da superelevação, que é esse comprimento aqui, ó, azulzinho, tá? Esse comprimento mínimo, ele pode ser calculado, ó, com base nesse L mínimo aqui, ó. O L mínimo é o comprimento da transição, comprimento mínimo, superelevação plena na curva, que no nosso caso é 6%, e o raio da curva. Você entra com esses dados, ó, e aí o C, que é o valor que indica o conforto e segurança durante o percurso da transição, que é o que a gente fez, né? Na verdade não, taxa máxima de variação da aceleração, perdão, a superelevação é o que a transição é que faz esse conforto, né? Que garante esse conforto. A variação máxima da aceleração centrífuga, que é o valor C, que é calculado por essa formulazinha, você insere ele aqui, insere a superelevação plena, que no nosso caso é 6%, raio da curva, e aí velocidade você calcula o L mínimo, que é o comprimento mínimo aqui de superelevação que o Civil 3D adota para a gente aqui, ó, com base nesses critérios já. Você vier aqui, ó, mínimo espiral length 43. Então ele já dá para mim aqui esses comprimentos aqui, ó, tá ok? Para essa velocidade diretriz. Beleza. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Comprimentos absolutos de L. Aí tem aqui alguns comprimentos que ele dá aqui pra gente, ó, valores muito pequenos, não tem eficácia primária, prejudicam a aparência da rodovia e conduzem a perfis íngremes para os bordos da pista. Adota como valores mínimos absolutos os comprimentos correspondentes ao percurso durante cerca de 2 segundos com a velocidade diretriz da rodovia. E aí ele coloca alguns comprimentos mínimos aqui. Você vê que o nosso a 80 por hora está com comprimento de 43. Ó. Então ele calculou ali para a gente, né? E aqui ele disse que pode ser 40. Tá? Aí aqui rampas de superelevação com 2 faixas com eixo de rotação no centro. Fatores de majoração, um comprimento de transição, caso você tenha 2 faixas, 3 faixas, 4 faixas na pista. Comprimento máximo, tá? Você pode calcular o comprimento máximo, que é o valor, que é o máximo da clotoide, né? Que é da curva da espiral de Cournot. Raio máximo da curva circular. Então, o raio máximo da curva circular é o comprimento máximo da transição. Então, o comprimento máximo aqui da minha transição seria 250. Se eu colocar 300 aqui, vamos ver o que acontece. Será que ele
ele dá pra gente, na verdade ele só fala de comprimento máximo aqui, tempo de percurso, né? Eu não sei se ele está bugado mesmo com o ContriKit ou se ele não verifica aqui pra gente. Então vamos voltar aqui para 48 aqui. Beleza, então eu tenho comprimento máximos e mínimos, tá? Da curva de transição, da espiral. Aí tem aqui um ábaco, para você definir comprimento mínimo de transição das curvas e as taxas de superelevação. Beleza. Critérios complementares, aí ele fala aqui de alguns arredondamentos que você pode fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante em relação às curvas. Aí beleza, aqui ele vai falar de curvas compostas, tá? E aí, transição de superelevação em curva de transição. Sem curva de transição. Isso aqui é importante, pessoal. Lembra que a gente tem uma curva aqui que ela não tem curva de transição, que ela é só uma curva circular simples? Que é essa curva aqui, ó, circular simples, ela não tem transição. Aí ele vai falar para mim aqui, ó, na hipótese de transição da superelevação, será procedida ao longo do comprimento de transição calculado expondo de 60% a 70% desse comprimento na tangente que precede o PC. Foi o que eu fiz aqui. Lembra que eu coloquei 67% aqui nessa tangente? Então, 67% da transição da superelevação, para passar de 2% para 6%, vai ser 67% dessa transição é nesse pedacinho aqui de tangente. Então, é de 60% a 70% desse comprimento. Se houver conveniência, poderá haver pequenos deslocamentos longitudinais para fazer que os pontos notáveis coincidam com a estaca inteira ou mais 10. Concordância das rampas. No projeto em perfil de uma rodovia, adota-se normalmente quebras de grade com diferença de rampas de 0,5%, sem utilização de curvas verticais de concordância. Está dizendo que o grade, você pode ter um grade no perfil longitudinal. Vamos desenhar um perfil aqui. Vou desenhar um perfil longitudinal. Vira aqui, Surface Profile, terreno, e vou criar aqui o meu perfil aqui, minha vista de perfil, né? Criei aqui o meu perfil. Beleza, quando eu for criar aqui o meu perfil, meu grade, tá? Que a gente já aprendeu lá atrás, o que acontece? Vou pegar aqui o comecinho do grade e vou aqui no final aqui dele aqui, ó. Final do grade aqui. Dá um Enter, beleza, criou o grade. Veja que aqui, pessoal, eu tenho um buracão, né? Então eu teria que criar aqui um PI. Eu posso criar um PI aqui? Posso. Qual que é a rampa que está vindo aqui, ó? 0,33%. Ok. Qual que é a rampa que está indo aqui? 0,13%. Ele está dizendo o seguinte, que não pode ter diferença de mais de 0,5% sem utilizar a curva vertical, tá certo? Então, essa diferença de 0,33 menos 0,13 não pode dar mais do que 0,5%, senão teria que utilizar uma curva vertical, tá? Teria que utilizar uma curva vertical aqui nesse ponto aqui. O que eu teria que fazer? Criar aqui uma curvinha vertical, ó. Curva vertical 200. Por exemplo, um comprimento aqui de 200, a curva. Certo? Para fazer essa transição aqui. Ok? Isso é só um adendo que eu estou fazendo aqui para explicar o que ele está falando aqui, beleza? Para rampas de superelevações inferiores a 0,5%, não há, pois, necessidade de efetuar concordâncias complementares. Para o caso de rampas maiores, deve-se complementar o projeto normal em perfil com detalhes de arredondamento a ser efetuado na implantação da rodovia. Recomenda-se nesses arredondamentos utilizar parábolas de eixo vertical, que é aquele que eu utilizei, com os seguintes comprimentos. Velocidade diretriz 80 a 120, eu vou com comprimento da concordância vertical, né, que é o comprimento da curva, 20 metros. Mais importante do que a rígida obediência dos valores recomendados é a obtenção de um perfil contínuo e fluente, esteticamente agradável para os bordos da pista. Este será mais facilmente assegurado se as cotas do bordo forem estabelecidas desenhando em escala mais deformada que o habitual o perfil teórico do bordo, interpolando graficamente a concordância e lendo as cotas resultantes, especialmente quando a transição da superelevação coincidir com uma concordância vertical do grade da rodovia. Resumindo essa parada toda aqui para vocês. Se eu tenho uma transição de uma superelevação, por exemplo, eu estou vindo aqui na minha pista a 2%.
E aqui eu vou ter uma superelevação de 12%. Ele está dizendo para fazer aquela suavização, entendeu? Para fazer a suavização da curva aqui, ó. Deixa eu pegar aqui Entire Alignment, vou pegar aqui só a curva 2. Ele está mandando eu fazer essa suavização aqui, ó, de 20 metros, tá? É isso que ele está mandando eu fazer, essa suavização aqui. E aí, beleza, ele vai mudar a conformação ali da minha superelevação. Ao invés de dar um pico, né, como se estivesse criando um PI na superelevação, ele vai suavizar essa superelevação pra gente, tá certo? E aí, ó, tá vendo a superelevação aqui suavizada? Olha só que legal. Então ele faz essa suavização aqui, ó. Ao invés de ser só aquele PI, ele cria aqui uma conformação aqui para ficar bem suave mesmo a transição dessa superelevação. Aqui nessa curva eu já não tenho, poderia criar, tá? E aí ele fala aqui, ó, 20 metros, tá? De 80 a 120, com o comprimento da concordância vertical. Tá vendo, pessoal? Eu tô levando para vocês a teoria e a prática, tá? Teoria por trás do projeto, não só apertar o botão, como também o manual de projetos geométricos de rodovias rurais aplicado na prática, tá ok? Isso aqui ele está falando que você poderia desenhar na mão aqui, tá certo? Então, pessoal, beleza, calculou a superelevação e a super... Calculou a superelevação, calculamos a superelevação aqui no Civil 3D, a aula tá longa pra caramba, tô até meio perdido aqui já. Calculamos todas a superelevação, curva em espiral, curva de transição, curva composta, curva circular simples, interpretamos gráficos de superelevação. Beleza, essa aula eu vou encerrar por aqui. Depois a gente pode criar o nosso corredor. Eu vou criar um grade aqui. Nós vamos criar o nosso corredor com base, né, nessa superelevação. E vamos ver também porque é o seguinte, tem que analisar porque cada pistinha dessa aqui ela tem uma configuração para poder ela aceitar a superelevação, tá? O talude também tem. Cada componente desse, tá certo? Ele tem uma configuração que a gente tem que colocar nas propriedades dele aqui, a gente vai ver na próxima aula, para poder ele fazer essa concordância, né, para ele poder seguir a superelevação da rodovia. Ok, pessoal? Então fica assim, a gente aguarda na próxima aula.